Boa tarde a todos. Boa tarde, A primeira coisa de sempre é que nós estamos sempre agradecendo a oportunidade de aqui nos encontrarmos, né? E que isso possa ser talvez um marco decisivo nas nossas grandes oportunidades que temos. A gente sempre brinca dizendo que poderíamos estar em outro lugar, mas eu acredito que esses corações gostariam realmente de estar aqui. E isso é que possibilita a vantagem de nós termos essa sincronia, essa vibração, essa troca, essa amorosidade. Os estudos fazem parte já integrante de nossa vida. Porque eu acho que nós já descobrimos a necessidade de nos transformarmos em algo melhor, em um ser melhor. Mesmo que ainda muitas das coisas que nós não fazemos, mas ainda nelas pensamos, e dessa forma ainda fazemos, porque com toda certeza, com a ajuda de todos, nós um dia vamos nem lembrar que certas coisas existiram em nossas existências. O nosso tema de hoje: reconhece-se o verdadeiro cristão por suas obras. E a gente sempre pergunta uma coisa: mas eu aprendi um dia de que nós somos já cristãos. Mas talvez hoje nós pudéssemos dizer assim, não me referindo a todos aqui presentes, claro, mas o que é que eu já fiz para que eu possa me dizer cristão? Onde é que eu me enquadro dentro de tudo isso? O que é que eu sou realmente como pessoa? E quais foram as coisas que eu já abandonei? E quais são as coisas que eu já me posicionei a respeito para já me considerar um cristão? Apenas porque acredito em Deus? Apenas porque eu acreditei no Cristo? Se nós um dia o preterimos a Barrabás? Se nós às vezes num momento impensado ainda dizemos impropérios? Se num trânsito nós não temos a paciência de esperar? Se dentro de casa com os nossos familiares nós temos vários exemplos de pessoas como nós, que ainda fazem ou deixam de fazer muita coisa para o equilíbrio dessa própria família, desse lar, né? E aqui eu botei hoje assim várias situações de várias dessas pessoas, que algumas delas já se podem dizer cristãos, por um ato, por uma palavra, por um gesto. E eu acho que esse ser cristão, ele vai ser uma coisa que vai vir gradativamente. É como se nós fôssemos adquirindo cada uma das letras desse nome cristão. E nas muitas oportunidades que vamos tendo no nosso dia a dia, é que nós vamos amealhar esse posicionamento. É aquele momento em que você vai estar desprendido de tudo e de todos, mas vai mesmo assim estar muito ligado a tudo e a todos, mas de uma forma diferenciada. O mouse era um problema, agora é outro, porque ele fica na frente ali e eu ainda não consegui pegar no outro. Essa mão aí está simbolizando o vem. Ou a minha vontade, ela tem dois sentidos. Ou nós estamos querendo que alguém nos tire da situação, ou ela já está pronta a nos receber. Que nós possamos pensar bem nisso, porque são situações adversas. Uma é eu querer ir, eu poder ir. A outra é eu ser recebido ou poder já ser recebido. São situações também diversas, e isso é uma verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu perguntaria a mim mesmo: você, amado César, já faz o possível? O possível. Nós estamos falando nas impossibilidades, naquilo que nós julgamos ainda estar muito distante de nós. Mas eu sempre digo que também, para mim, é necessário lembrar
que nós temos sempre do nosso lado, eu estou dizendo sempre isso, do nosso lado existe aquele nosso anjo guardião, espírito protetor, aquele que está ligado à nossa encarnação, mais intrinsecamente ligado à nossa encarnação, e é ele exatamente que vai servir de elo criatura e criador. É esse nosso amigo, nossa amiga, independente, não existe, é esse nosso amigo que vai poder fazer com que as nossas informações, que as nossas necessidades possam chegar até planos mais elevados. E nós, na nossa tosca forma de ver essa realidade, queremos já solicitar a Jesus, a Deus. E quem sou eu para dizer: Jesus, me atende? Deus, esse ser que nós não compreendemos ainda tão bem, me atenda nas minhas necessidades, quando nós também sabemos que as nossas necessidades não são reais. É o que eu acho, é o que eu acho que eu preciso, é o que eu acho que eu quero de melhor para mim, e nem sempre isso ainda está em condicionamento de ser me dado. Não é verdade? Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Nós sempre brincamos dizendo assim: olha, nós não temos mais tempo de perder o trem. Nós não temos mais tempo para perder o barco. Nem o burrinho que passa. Não temos mais condições de perder nada. Já se passaram 2018 anos e ainda não compreendemos Jesus. Vamos esperar mais 2000 para isso? Vamos esperar sermos levados para um mundo diferenciado, no mesmo nível do que a Terra? Vamos precisar voltar a bater com alçada em alguém para poder determinarmos força e medirmos a potencialidade daquilo que podemos ter como território? Será necessário voltar a batermos uma pedra na outra para um dia descobrirmos o fogo? Se nós já temos a condição de conhecermos melhor até mesmo a anatomia do nosso próprio corpo, da possibilidade que a nossa mente tem de ocupar a dimensão de uma galáxia, um dia, porque qual de nós ainda está, ou já se encontra apto a isso? A de mentalizar Marte, ver Marte, né? Como nós comentamos uns dias aí atrás. Mas nós podemos dizer assim: poxa, mas a França está tão pertinho aqui, eu posso idealizar estar na França. Porque hoje nós também temos um recurso de abrir os livros, de ver no Google e de ver em tantas outras fontes de informação as paisagens dos lugares que nos reportamos a eles. Nós estamos aqui, mas conhecemos muito do Brasil e podemos mentalmente visitar aquelas paragens. Mas talvez não compreendamos muito bem até a própria situação que nos rodeia. E queremos alçar voos tão altos. Então por isso não podemos mais. E não temos tempos mais para deixar de ouvir a nossa própria consciência, a nossa própria razão, que ela existe sim. Mas uma tempestadezinha por cima daquela nuvem, como se faz nos desenhos animados, que a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração interage de uma forma diferenciada com todas as informações que chegam até nós. Então não temos mais condições de não nos ouvir, não é nem ouvir aos outros. Quantas vezes esses outros já estão realmente em condições? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós já sabemos que existe um Bezerra de Menezes, que existe um Chico Xavier, que existe um Mahatma Gandhi, que existem tantos outros que já conseguiram, com todas as provas que passaram, amelhar situações bem melhores do que a minha. E se todos eles tiveram essa oportunidade, eu tenho que saber que eu também as tive e que também eu posso interagir comigo mesmo e saber fazer com que eu possa mudar um passo com mais firmeza e com a intenção real de deixar o homem velho no passo anterior e tentar aos poucos sair de dentro de mim esse homem
nós vemos aqui? Uma planta? Uma árvore? A simbologia de uma árvore é bastante interessante. Ela tem raízes. E esta árvore imensa, frondosa, ela um dia foi uma semente. E às vezes tão pequena, né? Tão insígne. E às vezes levaram anos para que ela pudesse germinar. E foram tantos os anos que demoraram para que ela pudesse germinar e encontrasse um solo fértil. E que se nós sairmos aqui em direção ao espaço, vamos começar a ficar tão pequenos, mas tão ínfimos, que talvez fôssemos uma dessas sementes. E é exatamente com a expansão dos seus galhos, com a expansão que nós fazemos nessa teia de amigos materiais e espirituais, dessa forma de fincar as nossas raízes em solos bons, que nos propiciem esse aumento da intensidade dos nossos sentimentos, das pessoas que vão estar conosco, dos envolvimentos que vamos ter, com todos os problemas que existem, porque nós fazemos que eles existam. E quando nós estamos sem problemas, criamos um. E isso nós somos mestres em fazer. Então, esta árvore é a mesma coisa que o Mário César. Com a necessidade de fincar as suas raízes, de tornar-se uma árvore frondosa, de espalhar seus galhos de atuação, de trocar atmosferas, situações, clima, tantas coisas essa árvore vive como também nós vivemos. E esta árvore, ela simboliza muito mais como a árvore da vida. Essa árvore, como nós, que também temos vida, foi semente, germinou, saiu dali, brotou e começou toda a sua mudança, toda a sua transformação. E anos e muitos anos levaram para que ela pudesse ter essa forma. Existe uma parte de um estudo que diz, que afirma, inclusive, que os frutos da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e fé. O cristianismo, como nos vem fazendo desde há muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos os colhemos. Quantos frutos as muitas árvores já nos deram oportunidade de poder senti-las, de estar com ela nas mãos e decidirmos se vamos simplesmente deixar a fruta de lado ou se vamos fazer com que ela faça parte do nosso contexto. Quantas vezes nós compramos materialmente, vamos lá no sacolão da vida, né? Nas sacolões, né? No Brasil, aqui são hortifrutis, são chineses na grande maioria. Estão lá as frutas, estão lá no mercado. Quantas vezes nós compramos coisas a mais porque vamos aproveitar o preço, o momento, a safra, botamos lá na casa, mas hoje não deu tempo, a correria foi muito grande, pegamos uma e deixamos a outra, essa está mais madura, a outra está mais verde, nos esquecemos desses frutos, e eles acabam estragando-se. E nós não aproveitamos aquele fruto. E dessa mesma forma, são as muitas oportunidades que nós temos. Porque nós também, mesmo que sejam frutos ainda não tão bons, nós também já produzimos eles. Nós já temos momentos onde podemos dizer que somos cristãos, sim. Em alguns momentos, por que não? Nós já podemos ouvir, nós já podemos falar a respeito de todos os nossos sentimentos, das coisas que nos afligem, das situações em que nos envolvemos e que somos envolvidos. Dos sentimentos que nunca vamos deixar de ter pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, familiares, parentes e até mesmo aqueles que ainda não são, como eu sempre digo também na minha prece. Até mesmo nós vibramos para aqueles que ainda não são nossos amigos e que com toda certeza um dia serão. Porque muitas são as moradas da casa do Pai e muitas são as oportunidades pelas quais nós vamos passar, nós vamos interagir.
e vamos nos reencontrar, como possivelmente muitos desses reencontros já se deram aqui. Essas afinidades, elas não acontecem por um simples estalar de dedos ou por um passe de mágica. Os laços consanguíneos, por exemplo, está no Evangelho nos mostrando que nós não nos perdemos. Está lá naquele filme que assistimos no primeiro Cine Debate e que muitos de nós já assistiu antes, Nosso Lar, mostrando a interligação entre esses espíritos, entre nós espíritos. Vários acontecimentos, várias situações pelas quais o nosso planeta vem passando, né? E de repente nós vemos que isso vai ter até esse efeito de terremoto, porque nós estamos vendo ali a Terra perdendo o seu contexto. Mas o que poderia estar representando isso tudo, a não ser a nossa Terra em convulsão? E ela está em convulsão só porque ela está mais velha? Como muitos relegam as casas até de caridade, onde os nossos podem ser colocados porque não produzem mais? É um mal necessário em muitos casos, mas em muitos casos não é necessário existir. E nós bem sabemos. E só lembrando que nós, de uma certa forma, também iremos envelhecer. Também teremos a impossibilidade de produção. Também deixaremos de ser produtivos, né? Então a nossa Terra está aí buscando, como naquela cratera enorme que está acontecendo na Rússia, e que aumenta 10 metros por ano. E que, dependendo da temperatura, ela já teve um aumento de 30 metros em um ano. E vai sendo sedimentada, 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 sedimentada. Até quando? Mas a própria ciência vê que aquela cratera está dando a possibilidade do homem poder ver no local todas as faixas de mudanças de época da própria Terra. Estão sendo feitos grandes estudos, porque ainda tem um solo que está em congelamento. E quando ele descongela, porque aumentou a sua cratera, é possível se ver várias etapas que aconteceram e já se tem noção de pelo menos 200 a 300 mil anos, só nas etapas que estão sendo mostradas do nosso subsolo naquela fenda. Aí mais uma vez eu nos colocamos como aquela fenda. Quantas dessas possibilidades nós já tivemos? Quantas encarnações nós já tivemos? Frente a frente com quantas situações nós já estivemos? E o que foi que realmente nós mudamos a respeito disso? O que foi que nós fizemos para que nós tivéssemos a possibilidade de ver cada uma dessas coisas de uma forma diferente? Então, mais uma vez aplicando, muitas dessas coisas eu já não penso e já não faço, mas em muitas delas eu ainda penso, portanto ainda faço. E isso é uma grande verdade. O que seria o joio e o que seria o trigo? Qual das duas figuras representa o joio e qual das duas representa o trigo? Não seria a mesma coisa de dizer ali está o amaro e aqui está o amaro? Mas qual dos dois realmente eu sou? Porque existe uma situação que demarca bem esses limites. Só eu sei dos meus limites, só eu sei dos meus horizontes, só eu sei do que sou capaz e do que eu não sou capaz. Pelo menos 4 situações. Pelo menos 4. Então, o que eu quero ser é o que eu sou hoje? Ou o que eu sou hoje é o que eu ainda quero ser? Apenas porque muitas das vezes nós nos espelhamos tanto nas pessoas que nos rodeiam que às vezes queremos ser elas. Poxa, como eu gostaria de ser um Chico Xavier.
de trazer mensagens e ser um intercâmbio entre os homens e a espiritualidade. Mas muitos de nós não pensam na responsabilidade de ser um Chico Xavier, do comprometimento de ter a missão daquele homem chamado amor. É bonito ver, é bonito sentir, é bonito estar perto, mas ser ele, ninguém o é. Principalmente porque somos individualidades distintas. Agimos, pensamos de forma totalmente diferente. Às vezes uma única vírgula num contexto meu modifica totalmente o contexto da Andréia. Que outra vírgula colocada modifica totalmente o conceito da Margarida. E assim sucessivamente. Somos vírgulas e pontos colocados nos lugares que nós queremos colocar. Então, por que a separação do trigo e do joio? De lá é o trigo, de cá é o joio. Por que vamos separar? Ainda botei aquela coisinha branca ali no meio para ficar bem marcado, né? Porque nós precisamos. Nós precisamos delimitar o ontem com o agora, e o limite nosso do amanhã é o agora. Então aquela faixinha branca ali entre o joio e o trigo é exatamente o agora. É o dia de hoje. É a oportunidade que estamos tendo para a preparação do nosso amanhã, tendo em vista tudo que já vivemos. E nós estamos em condições já para isso? De poder preparar o nosso amanhã, pensando que hoje estamos dando essa oportunidade de vermos e revermos tudo que aconteceu ontem. Em certo momento a gente diz assim, né? Não é melhor a gente botar uma pedra em cima de todo esse contexto passado e passar a fazer uma coisa diferente daqui para diante? Mas nós já não conseguimos fazer isso assim imediatamente, não. É muito radical, por exemplo, as mulheres hoje têm os cabelos longos e daqui a pouco cortar o Joãozinho. Nossa, deve ser uma dificuldade muito grande. Porque para o homem é mais fácil, né? Quando ele perde o cabelo, é no decorrer de uma existência. Mas tem a desvantagem que ele não volta mais. Depois de careca, careca está. Né? Então, depois de perder a oportunidade, só numa nova encarnação. Mas muitas das vezes nos são dadas 2, 3 oportunidades, e às vezes eu até falei aqui de um amigo nosso chamado Starkaiser, embora com nome alemão, mas é descendente de alemão com holandês, com havaiano, é uma mistura terrível, né? E ele, num acidente que sofreu em Galveston, ele perdeu alguns dentes. E foi feito depois a tentativa de fazer um reajuste, e os outros que ficaram, e etc, etc, e acabou fazendo a prótese. E quando ele foi colocar a prótese, já tinha alguma coisa diferente na boca. E o médico tirou novas radiografias e observou que todos os dentes perdidos estavam nascendo de novo. E ele estava tendo a terceira dentição. Mas que, por gostar de esportes radicais, ele perdeu outros dentes nas pancadas. E mais uma vez ele teve outra oportunidade, e esses dentes perdidos fez para ele a quarta dentição. E o médico disse, cuidado, não começa a perder não, que não vai te dar tantas chances assim. Então, no caso em 1 bilhão, ele teve a quarta dentição. E quantas dessas dentições nós já tivemos? Quantas vezes nos deparamos com aqueles que não são muito aconchegantes ao nosso coração e nós preferimos deixar de lado e não tentar resolver essa situação? Porque também existe um detalhe. Algumas dessas situações são propiciadas para que possamos resolvê-las e outras não. Nós bem sabemos disso. Porque quando essas antipatias são mútuas, fica-se às vezes um pouco mais difícil. É aquela mesma coisa de dizer, não brigam dois quando um não quer. Mas quando um insiste muito, o problema é sério. Porque fica até difícil de você se desvencilhar daquela situação.
Então, é chegado o momento em que temos que deixar o nosso joio separado, que seriam as nossas más tendências, pois não que o joio seja de todo ruim, não é bem isso. Mas essa separação é daquelas situações que não mais nos agradam, daquelas que hoje nós estamos tentando melhorar, para que nesse amanhã nós tenhamos essas situações já bem resolvidas. Falaremos agora de dois cristãos. E mais uma vez, para não ficarmos naquela coisa dizendo que só o espírita e que só... Não, vamos falar de duas situações. Um homem, um poeta, um político, espírita e médium, jornalista, sendo indicado por carta imperial aos 29 de nove de 1867 à presidência do Estado do Espírito Santo no Brasil, que na época não era Estado, era província. Em 1876 funda a Sociedade de Estudos Espíritas e em 1880 o Grupo Espírita Fraternidade. Quando o desencarne de José Bonifácio, o moço, em 26 de 10 de 1886, ele escreveu o seguinte verso espírita. Sim, ele entrou de bênçãos radiantes pelo portão de luz da eternidade, qual águia que, nos céus da imensidade, livre voa, revoa, tão de nós distantes. Nasceu em Laranjeiras, no estado de Sergipe, Brasil, em 1 de fevereiro de 1934 e desencarnou no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1895. Portanto, 123 anos do seu desencarne. Nessa época, que se preparava para escrever a divina tragédia do Gólgota. Quem seria? Eu acho que eu fiz alguma bobagem. Os papéis. Agora. Bittencourt Leite, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Um dos espíritos amigos de nossa casa, que agora no mês de outubro, como nós vamos falar de dois, aproveitamos um deles por ser um espírito mais chegado a nós, né? Então este homem tem alguns predicados bastante interessantes. Fred Figner, irmão Jacó, que teve a sua encarnação como Figner de 2 de 12 de 1866 a 19 de 1 de 1947. Quando a gente fala irmão Jacó, a gente lembra imediatamente, né? Então esse homem tem algumas colocações que foram as seguintes. Um relato de Figner ao ser recebido no plano espiritual por Bittencourt Sampaio. Na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam o chão. Era Bittencourt Sampaio. Isso está na página 145 do livro Voltei, do irmão Jacó. Então, o que nós conhecemos a respeito? Como poderia ser qualquer um outro. Mas, o que nós conhecemos a respeito de uma individualidade que consegue receber um amigo no plano espiritual e que este amigo o vê como uma estrela cujos raios tocavam o chão? É porque realmente esse homem deve ter conseguido varar por certas situações, passar por certos atropelos, vivenciar o joio e o trigo, ser a árvore da vida e lembrar que muitos seriam chamados e que talvez ele pudesse ser um dos escolhidos. Isso é uma verdade. Porque para já ter o galardão de ser confundido com uma estrela com raios que poderiam tocar o chão, é porque realmente houve uma evolução deste homem velho para um homem novo. Mais algumas informações. Ivone do Amaral Pereira, que esteve entre nós de 1900 a 1984, diz o seguinte. Relata na página 392 do livro Memórias dos Suicidas que Bittencourt é o representante da direção da terra de Santa Cruz, Brasil. É o representante
da direção das terras de Santa Cruz. Ó, se não bastasse ser uma estrela ou ter a luz de uma estrela, ainda tem também a graciosidade de poder ser um dos representantes da direção nas terras do Brasil. Esse livro foi um dos primeiros, Jesus perante a cristandade. Em seguida, logo seguinte ao seu desencarne, ele vem ditar no Grupo Ismael, onde encontravam-se amigos antigos, companheiros, e entre eles Saião e Bezerra de Menezes. Este livro editado em 1898, ele desencarna em 1895. Para que ele fosse para o prelo e fosse para a edição, 3 anos depois, esse livro precisou ser escrito. Precisou ser todo trabalhado, retificado algumas coisas, colocados, embora o Espírito tenha trazido na edição dela através da psicografia, mas sempre existem revisões, colocações, a gramatura é colocado, o peso, as letras, é feito todo o tipo, né? Na época era tudo feito com impressão a tipo ainda, se formava todas as letras, colocava-se letra a letra, como era feito antigamente o jornal e os livros, para 3 anos depois ele está sendo publicado e editado, né? Em 1901, sua segunda grande obra, que é Jesus para as Crianças, que é dito, inclusive, pelas pessoas a respeito dessa grande obra que foi Jesus para as Crianças. Não é uma colocação minha, é uma colocação dos escritores de época. E esse outro livro, do Calvário Apocalipse, a sua terceira obra, em 1907, onde relata a vida dos apóstolos após a volta de Jesus, a espiritualidade e a implantação do cristianismo do Cristo em nós. É um livro bastante interessante. Eu já não me lembro da época que li, eu tenho lá no Brasil, infelizmente está longe, mas ele tem um relato a respeito de tudo o que ocorreu com os apóstolos depois de Jesus voltar realmente. Ele ainda passou um tempo aqui na Terra, como nós sabemos, depois realmente foi-se, mas não foi em definitivo, né? E que trata exatamente da implantação do cristianismo em nós, de deixar essa semente em nós, de fazer com que um dia, como aquela árvore, esse ser, com a detenção dessa semente em mãos, ele vai poder colocar essa semente num solo fértil e fazer com que aquela árvore se torne frondosa. Então são muitas as situações em que o Espírito como esse, e no texto que está na página final, na parte final da página 253 do livro Grandes Espíritos do Brasil, de Zeus Vantuil, da FEB, está dito lá no final: tais, um ligeiro e imperfeitíssimo esforço, a personalidade humana e a individualidade espiritual daquele que se chamou entre nós Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, e que desde quando volveu à vida de espírito livre, se constituiu entre os eleitos do Senhor, guia indefeso, protetor caridoso, clarividente orientador da Federação Espírita Brasileira, que nunca deixou de lhe sentir o braço potente a ampará-la, nos momentos difíceis ou graves, que basta às vezes ele tem ela atravessado a Federação, no transcurso da sua existência de quase um século. Está no livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil. Então, essa é apenas uma passagem de um desses espíritos que, igualzinho a nós, foi criado simples e ignorante e que conseguiu passar bem por suas provas e está hoje na posição em que se encontra. Nós poderíamos ter falado do nosso amigo Bezerra, que está já a chamado dos planos mais evoluídos para estar em outras paragens, em outra situação. Mas, pelo grande amor que ele tem por nós outros,
aos filhos, como ele nos chama, ainda pediu mais um tempo para poder libertar um pouco mais os corações desses filhos que aqui deixou. Então, essa talvez seja uma das grandes oportunidades que nós estamos tendo dessa mudança, dessa transformação, de ver os exemplos que são dos mais, que remontam tantas obras, tantas coisas que nós podemos ter, de informações a respeito de tantos que já conseguiram estar um pouco mais adiante, pelo menos, do que eu. Mas nós falamos que teríamos duas pessoas para falar a respeito. Então falaremos agora da segunda pessoa. Este encantador espírito ficou conhecido na família espírita como carinhosa expressão familiar pelo casal que o adotou. A partir da leitura que estes fizeram de um livro Momentos em Pequim, que é de um filósofo chinês, Lin Yutang, que havia fugido do domínio de Mao Tse-tung, no final do glossário, o significado da palavra a noiva bem-amada. Este apelido ficara em segredo entre o casal e depois de desencarnada, ela tratava o seu ex-consorte por este nome. O que eu fiz? Passei? Não, a última frase. Ah, sim, desculpe, porque eu não vi. Eu tirei o nome, claro, que estava ali na frente. Ela é o sol que ilumina os tristes na senda da dor. Esse personagem é um sol que ilumina os tristes na senda da dor. Ela não foi espírita, né? Na última reencarnação, na acepção da palavra, pois fora criada na religião católica, mas era pela prática de alguns princípios da doutrina codificada por Allan Kardec, tais como caridade, benevolência, mediunidade, apesar de ser empírica, além de uma conduta moral ilibada. Nasceu na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, em 22 de outubro de 1922 e desencarnou em Belo Horizonte em 1º de outubro de 1946. Desde cedo, sobressaiu-se dos demais irmãos por ser uma criança diferente, de beleza e inteligência notáveis, e cursou apenas até o 2º ano normal, sendo destacada como aluna. Então vocês vejam que esta pessoa, este nosso personagem, que nós também escolhemos, tem a ver com o seu encarne e seu desencarne também no mês de outubro vigente. Agora, há poucos dias atrás, seria o seu encarne, que foi o seu nascimento, o seu reencarne, no 22 de outubro, e foi desencarnar alguns anos depois, no dia 1º de outubro. Então, esse nosso personagem, Irma de Castro Rocha Meimei. Irma de Castro Rocha Meimei. Muitas pessoas a conhecem apenas pelo nome Meimei, que é o tal nome que estava lá na obra daquele escritor e que foi um nome que foi escolhido, e esse nome esteve, como nós vamos ver, esteve em segredo no casal e só veio surgir muito tempo depois. Então nós vimos uma individualidade que trilhou tudo aquilo, teve desde o seu início as colocações espíritas, mas nós nos lembramos também que ele não foi só um valor no espiritismo. O criador de casa fez isso, fez aquilo, porque também naquela época em que ele viveu entre nós, ele foi deputado, foi presidente, que na época era presidente de uma província, que hoje seria um governador de um estado, e que teve muitos outros envolvimentos pelos quais ele passou e passou bem. E a nossa irmã, ela não teve formação espírita, era um médium, e que foi criada dentro da religião católica, e que, se vocês observarem, o período de vida dela foi muito curto, né? Da vida aqui na Terra foi muito curto. 1922 para 1946 são 20 e poucos anos, 24 anos.
Então vejam que num curto espaço de tempo, também esse espírito, que é milenar como nós somos, conseguiu superar-se, conseguiu passar por todas as intempéries também, mas conseguiu o objetivo maior, que era a transformação de situações passadas. Neste livro que está aí a capa, no livro Meimei, Vida e Mensagem, há a seguinte afirmativa dos autores. Meimei era católica fervorosa, lá na missa, ia à missa regularmente, fazia o seu terço, foi crismada no local denominado Olinda, perto de Mateus Leme, tinha 4 anos, era engraçadinho e chamava atenção pela maneira de ser. O padre a chamou de uma criança, a chamou uma criança divina e começou a chamá-la de Naná, apelido com o qual começou a ser conhecida. Era extremamente modesta e de espírito elevado, pura e simples. Era extremamente modesta, de espírito elevado, pura e simples. Adorava crianças e tinha um forte desejo, o de ser mãe. Não concretizando, pois só porque o casamento, aos 22 anos de idade, durou apenas 2 anos, pois faleceu aos 24 anos, como pelo agravamento da moléstia que lhe era portadora, nefrite crônica acompanhada de pressão alta e necrose dos rins. Então foi um espírito que teve um período bastante curto, teve 2 anos apenas de casamento, não conseguiu ter filhos por conta até das condições de saúde dela, mas tinha sim um amor imenso por crianças. Inclusive existe um relato que diz que ela tinha um filho que só ela via, mas como era médium, isso com toda certeza foi um daqueles seus entes queridos do passado, né? E que muitas das vezes quando a Arnaldo Rocha chegava em casa e sentava, ela dizia: "Oh, mas você acabou de sentar em cima do meu príncipezinho", porque ela estava vendo. E naquele momento ele ainda não tinha todas as considerações a respeito do que era a doutrina espírita, embora um dos irmãos de Arnaldo Rocha já fosse espírita. Tinha mais algum complemento para saber daquilo que passava-se com Meimei, né? Com o irmão de Castro. Então, na verdade, os 2 anos foram 2 anos muito simples, muito singulares, porque logo em seguida as doenças foram acometidas e que até começou a acontecer por conta de uma cirurgia de retirada de amígdalas, e ficou uma parte das amígdalas, numa das regiões, e essa amígdala foi que desencadeou uma série de coisas, de infecções, e assim foi acontecendo até que voltou o problema dos rins e acabando com a necrose dos rins, né? Arnaldo Rocha afirma que toda criança que passar por Meimei recebia o cumprimento: "Deus te abençoe". Havia um filho imaginário e acontecia, vezes por outra, que é o caso que eu acabei de falar, que quando chegava cansado do trabalho, eu sentasse ao seu lado, a mesma afirmar: "Meu bem, você está sentado em cima do meu príncipezinho". Então, obviamente, para quem não vê, né, o negócio não fica tão fácil assim. Aos 50 dias de retorno da esposa pátria espiritual, vejam a elevação do espírito. Arnaldo Rocha e seu irmão Orlando, que já era espírita, estavam em Belo Horizonte quando encontraram o médium Francisco Cândido Xavier, e segundo Rocha, o que aconteceu o surpreendeu de forma nunca antes vista. Chico olhou-me e disse: "Olha, gente, é o nosso Arnaldo. Está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei". O fato intrigante foi, pois ninguém sabia do apelido Meimei, até então sido mantido em sigilo pelo casal. Então foi aquilo que havia antecipado, e foi o primeiro contato mais a sério, principalmente dando ali uma veracidade extrema, e vindo principalmente de quem veio, porque Meimei já havia sido... já tinha entrado em contato com ele, e que esse contato com Arnaldo iria acontecer, e que possivelmente seria a partir daí que Arnaldo Rocha começaria as suas idas e vindas a Pedro Leopoldo e a todas as outras cidades, depois para onde Chico foi, e assim se tornando também o Arnaldo Rocha conhecido também
pelas benesses que a doutrina espírita pôde por ele ser observada, transformada e posta em efeito. Logo após abraçá-lo, o médium acrescentou: deixe-me ver, meu filho, o retrato da nossa Meimei que você guarda na carteira. Ao olhar a foto, o líder espírita disse: nossa grande princesa Meimei quer muito lhe falar. Rocha ficou aturdido e curioso sobre o que sua mulher poderia lhe dizer sobre o mundo espiritual, e naquela mesma noite o médium redigiu a primeira mensagem de Irma ao marido. E essa fonte está em chicoxavier.com, Mensagens Espíritas. Então nós tivemos aí um respaldo entre duas individualidades, uma que passou pela militância da doutrina espírita, outra que não havia passado pela militância da doutrina espírita, mas que as duas combinam com o nosso tema de hoje, pelas obras que os dois executaram em diferentes situações, em diferentes envolvimentos, podem ser hoje tidas como cristãs, porque na colocação inicial é pelas suas obras que se conhece o verdadeiro cristão. Nós temos muito ainda a oferecer, nós temos muito ainda a ser mudado, mas isso não implicará de forma nenhuma que tenhamos que virar santos ou que tenhamos que ter um ministério tão certo, tão reto, tão... Não. Nós teremos retidão, sim, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, na forma de agir, de pensar, de envolver, de tudo que acontece na nossa vida, no intercâmbio que temos com as outras pessoas e com as situações em que somos envolvidos e que envolvemos. Nós poderemos, sim, começar a não perder mais as oportunidades. Nós vamos poder, sim, não perder mais o trem, o bonde, o carrinho, o jeguezinho, o burrinho que vai passar. Porque, com toda certeza, as oportunidades que vamos ter, independente de ser no Brasil, em Portugal, na Europa, no mundo, nós somos esses homens do mundo. Nós hoje estamos aqui, amanhã, na próxima encarnação, não estamos mais. Hoje estamos vivendo essa situação entre o joio e o trigo. Amanhã poderemos não estar mais aqui. E quando chegamos do lado da verdadeira vida, que vamos dizer: puxa, se eu soubesse. Poxa, mas se eu soubesse disso. E nós não vamos poder dizer que no dia 27 de outubro de 2018 não estivemos juntos tentando observar mais alguma coisa em cima dessas lições. De ver duas individualidades que passaram por situações totalmente opostas, mas que tinham um único fim, que era a compreensão do que o Cristo veio trazer, das muitas oportunidades que tiveram, também envolvidas umas com as outras. Nós temos aqui um relato de várias situações em que Meimei esteve junto de Arnaldo, de várias situações, inclusive em livros e obras que são bem conhecidas nossas, como em Ave Cristo, o relato do personagem da Blandina, que era Meimei. Nós temos colocações desde a época onde a rainha Semíramis, por volta do século VII, o general do Império Assírio e Babilônico, que o nome era Ben-Alib, ficou conhecendo Nabi, um momento inusitado. Ela era a bela princesa, clara dos cabelos loiros, que passeava por uma floresta e deparara com um gigantesco felino leão, que passa a persegui-la, e é quando este homem, que era um homem negro de cabelo crespo, lança a mão da sua força e a liberta da possível garra desse leão. Essa é uma das colocações. Também ela ter sido, no século XIV, Gisele de Borgonha, comprometido com Fabian de Algiers, que era Arnaldo Rocha, Celine, no século XII, em Flandes, que era Arnaldo Rocha, e como uma das suas primas. Depois, na realização do casamento deste com Joana de Castela, que era Chico Xavier, em Flandres, ele teve e passou a conviver com a nova rainha, uma grande antiga amiga espiritual, tendo sido ainda no século XVIII, na Rússia, Telena, linda e amada sobrinha do poderoso general Potemkin, que era Arnaldo,
E Memei tinha a mediunidade de clarividência e conversava com os espíritos e relembrava cenas do seu passado. Ela tinha a oportunidade, talvez com a evolução, de poder conhecer tantas coisas do passado, de falar a respeito disso, e quantas vezes Arnaldo não a pegou ainda com o livro nas mãos e olhando para o local distante. E quando ela retornava, dizia que estava lendo o livro e que havia encontrado relatos que eram muito próximos àquelas situações que eles dois tinham vivido. Mas para incestar melhor tudo isso, nós precisamos ler no capítulo 18, no item 16, mas para não lermos mais tarde, vamos ouvi-lo agora. Não vai. Esse negócio aqui eu não consigo. Vai ter aqui em cima, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Considero aquelas vivem dos santos e seus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que referis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso acordaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos arbustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto de vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por prestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como o Cristo prometeu. Não a mutileis.
Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É guiar os assambarcadores do pão da vida como usar o pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela nos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que lhe dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Obviamente, já tinham passado aí, né? Vocês já tinham visto. Jesus é o caminho e a estrada, é a escolha nossa. Mas como não poderia deixar de dizer no finalzinho umas palavras diferentes, que essas são de Simeão, que está no Evangelho, existe uma coisa pequena de Emmanuel, do livro Respostas, livro de Respostas, que diz o seguinte: o nome da mensagem é Aviso do Tempo. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer: certamente Deus te considerará outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Que Jesus nos abençoe. Muito grato pela atenção, pelas vibrações que ela se passa.